graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Bom dia, shalom, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, chegamos aqui para o Salmo 63, com o tema Olhando para o Senhor. Meus queridos irmãos, o subscrito deste Salmo tem com tema sobre o deserto de Judá. Me parece que quando esse Salmo foi escrito, Davi se encontrava num deserto. E ele dá mais ou menos a data da revolta de Absalão. Porém, meus irmãos, Davi ele não olhou para o passado. Ele não se preocupou com o que fez de errado nesse momento que ele estava no deserto. Tem gente que paralisa com a culpa. A gente tem que se arrepender, mas tem que sentir o desejo de prosseguir. Depois, Davi também não se preocupou com os problemas das situações atuais que ele estava vivendo. Tem gente também que é assim, que cai diante dos problemas que estão vivendo. Davi, ele olhou para Deus. Ele olhou com fé. Ele não desanimou. Ele olhou para Deus e Deus deu alegria a ele. No lugar onde ele estava, Davi não poderia ter outra opção a não ser olhar para Deus. Ele não era um sacerdote, mas ele tornou aquele deserto, pela fé, na casa de Deus, na presença de Deus. Meus queridos irmãos, a grande ideia desse salmo é a seguinte, que em meio a isso, em meio a essa situação, Davi ele vai crescendo cada dia mais, porque ele olha para a pessoa certa, porque ele olha para o Senhor. E aí, do Senhor, ele vai recebendo forças e vai crescendo a cada dia. O nosso tema de hoje é anseio por Deus. Meus amados irmãos, se você caiu aqui, você pesquisou os salmos aí no YouTube e caiu aqui no nosso grupo, nesse vídeo, por favor, faça parte do nosso grupo de inscritos e compartilhe também esse vídeo aos seus contatos, tá bom? Porque assim, com certeza, esse salmo vai criar relevância na plataforma e muitas pessoas serão ministradas. Muitas pessoas, elas podem estar olhando para trás agora. Você pode estar contribuindo para fazer com que ela olhe para a pessoa certa. E a pessoa certa é o Senhor. Então vamos ao nosso tema de hoje, o anseio por Deus. Livro de Salmos 63, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu o busco. A minha alma tem sede do Senhor. Preso nessa terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Versículo 2 diz assim: Quem me dera estar na sua casa para ver o seu poder e a sua glória. Bem, queridos, eu quero aqui pensar em dois pontos. Primeiro ponto, ser capaz de dizer pela fé, Tu és o meu Deus forte, transformou a experiência de Davi num deserto e um ato de adoração. Tem pessoas que não têm condições de fazer isso. Eles olham para a situação e não conseguem perceber que Deus é poderoso, que Deus é o Deus poderoso, o Deus forte. E aí não busca Deus. E por não buscar Deus, acaba se atrapalhando. Meus irmãos, Davi estava num lugar ermo. Ele estava com fome. Ele tinha sede. Mas os seus anseios, o mais profundo, era de ordem espiritual. Ele não deixou de ter, melhor dizendo, a fome e a sede. Mas ele desejava, era a presença de Deus. Com todo o seu ser, seu corpo, sua alma, ele desejava se satisfazer da presença de Deus. É interessante isso, porque Davi era um rei e certamente tinha vários servos para alimentá-lo e tinha esposas,
Tinha um harém de esposas, tinha boas camas, tinha tudo. Mas num deserto, ele só lembrou da presença de Deus. Indo contramão, há muitas pessoas que se dizem cristãs, que quando as coisas dão errada, elas esquecem quem elas são e começam a murmurar. Davi não. Davi clamou a Deus e buscou a face de Deus. A gente assim, irmãos, Deus criou várias coisas para nos alimentar fisicamente. Mas só quem alimenta o nosso espírito é Deus. É Deus que alimenta o nosso espírito. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. E o Espírito Santo é a água viva. Buscando a Deus, você terá água e pão, saciando a sua alma. Aquele que tem fome, irmãos, que tem sede de alimentos e bebidas espirituais, são saciados. Meus queridos, é importante ser saciado por Deus. Eu acredito que Davi poderia dizer como Jesus: uma coisa eu tenho para comer, que vós não conheceis. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você o busque. Esqueça um pouco os seus problemas. Foque em Deus. Busque Deus, porque Ele é poderoso para alimentar sua alma e saciar todo o seu ser. Segundo ponto aqui que eu quero mencionar é: de que maneira Davi adquiriu esse apetite espiritual maravilhoso? Você já pensou? Por que Davi é assim? Um homem que é rico, perde tudo e tem um apetite não pelo dinheiro, nem pelas boas camas, nem pelas esposas, nem pela riqueza, mas pela presença de Deus. Como foi que ele conseguiu isso? Eu tenho aqui alguns pontos que poderá responder essa pergunta para você. Primeiro, Davi havia erguido uma tenda no Monte Sião e colocado a arca de volta no lugar. Também havia descoberto um imenso prazer, de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Então ele tinha esse imenso prazer. Às vezes a pessoa até se diz cristão, mas não tem prazer de estar na casa de Deus, não tem prazer de louvá-lo, não tem prazer de adorá-lo, não tem prazer de ler Bíblia, não tem prazer de orar, não tem prazer de fazer nada. Davi já tinha isso. Não é porque eu estou dizendo, não é porque a ABC disse que é para ir. Você tem que criar esse desejo dentro do seu coração, literalmente. A alma tem que arder, né, com a presença, com a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, uma vez que o rei Davi ele pertencia à tribo de Judá, ele não era levita, ele não tinha condição de conhecer os ritos, as coisas que aconteciam lá. Mas o que ele tinha? Ele conhecia o livro de Moisés. Ele sabia o que acontecia lá dentro. Ele tinha uma ideia. Porque o que ele podia chegar era no lugar santo. Lá no Santo dos Santos não. Só levitas e sacerdotes é que poderiam entrar lá. Mas Davi sabia pelos escritos o que acontecia ali. E ele foi capaz de fazer com que o deserto se tornasse um santo dos santos. Talvez você esteja vivendo um deserto hoje. Um deserto da incerteza. E Deus quer que você coloque o que é certo no seu coração. E o que é certo é a adoração a Deus. É a presença de Deus. Crie o hábito de adorá-lo, de amá-lo, de sentir prazer de estar na presença de Deus, porque isso vai te trazer um significado mais importante. Olha, irmãos, a nossa adoração, ela é constante. A nossa adoração constante nos ajuda a nos preparar em tempos de crise. Se você é um adorador de verdade, tem prazer na presença de Deus, tem uma leitura, tem uma oração, tem uma leitura bíblica, tem uma oração, gosta de estar na casa de Deus, gosta de adorá-lo, eu digo para você está preparado para a batalha. Mas se você vive de futilidade,
e coisas frívolas. Você com certeza, quando chegar diante do problema, talvez você caia, porque não tem estrutura para suportar. Nesse exato momento que nós estamos vivendo sobre essa pandemia, muitos empresários estão desesperados, porque eles viviam desses bens materiais. E devido a essa pandemia, fechou-se as portas. Muitos deles estão agora perdidos, desesperados. Eu gostaria de dizer algo aqui, irmãos, importante. Uma frase que eu escrevi, que eu trouxe para o meu dia de hoje. Ela diz assim: aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra em nós. Se você é um adorador, se você é uma pessoa que tem Deus dentro do seu coração, a vida não vai bagunçar. Os problemas da vida não vai bagunçar a sua vida. E você não vai ser destruído. Tem pessoas pensando em se matar. Não se mate não. Sabe o que você faz? Enche a sua vida de Deus. Davi poderia estar pensando em se matar também no deserto. Perdeu tudo. Aparentemente parecia que ele perdeu tudo, mas Deus deu a ele de volta. Porque ele ansiava pela coisa certa. E o que é certo mesmo? É Deus. Você tem que buscar Ele. Você tem que clamar a Ele. Meus irmãos, Davi possuía dentro de si um amor profundo pelo Senhor. Um desejo de lhe agradar. Pelo fato de ele ter visto a glória de Deus na casa do Senhor, também ele conseguia vê-lo num deserto. Talvez você nunca tenha visto a glória de Deus, mas você esteja no deserto. Mas o Deus que deu comida e água a Israel no deserto, Ele está aqui. E Ele pode aí entrar nesse deserto que você está e saciar sua alma. Basta que você peça a Ele em nome de Jesus. Tenha uma terça-feira abençoada. Que Deus te abençoe e pense nisso de verdade. Busque aquilo que vale a pena. Anseie por Deus. Shalom.